E essa salvação, ela tem que ser evidente na forma como a pessoa vive, no seu dia a dia. Deve provocar transformação. Então, a verdadeira fé em Cristo Jesus gera transformação. Ninguém pode dizer que crê no Senhor Jesus, que creu no Senhor Jesus e a sua vida continuar a mesma. Tem de haver transformação. Mas, graças a Deus, que essas coisas todas acontecem porque o poder de Deus opera em nós, por meio do seu Santo Espírito. E essa é a vida cristã. Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E no capítulo 12, ele começou, que é a segunda parte dessa carta, começou mesmo por pedir para que os irmãos consagrassem a sua vida ao Senhor, não se deixando conformar com a forma como esse mundo vive, mas através da renovação do seu entendimento, isto é, buscando compreender a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas, através da oração, através de homens piedosos que podem ajudar muito na compreensão de certas verdades e no modo de vida cristão. Então, que nós possamos viver uma vida claramente consagrada a Deus, isto é, separada do mundo para se dedicar exclusivamente a Deus. Uma vida consagrada a Deus, uma vida completamente dedicada a Deus, não é aquela em que você deixa de ser enfermeiro, deixa de ser polícia, deixa de ser militar, ou deixa de ser uma outra coisa para exclusivamente servir na casa de Deus. Exclusivamente, ou ser pastor, ou ser alguém que só vai trabalhar nas coisas de Deus. Não. O apóstolo Paulo nos esclarece ao longo da exposição que uma vida consagrada a Deus é uma vida em que nós amamos o nosso irmão, agimos de modo diferente. É uma vida em que nós andamos em humildade, fazendo o bem. É uma vida em que nós deixamos de ser vingativos, que quando alguém faz o mal para nós, nós não devolvemos com o mal. É uma vida em que você faz o bem por amor a Deus. É uma vida em que você ama o seu inimigo porque é um mandamento do Senhor. Essa é uma vida consagrada a Deus. E o apóstolo Paulo diz que isso é adoração. Isso é o nosso culto nacional. Isso é adoração. Quando você deixa de fazer o mal, quando você diz, eu não posso fazer isso, porque sou filho de Deus, você está adorando a Deus. Quando alguém te ofende e você torna-se longânimo, você suspira, agradece a Deus, pede paciência, mantém a calma e ama aquela pessoa, demonstra amor àquela pessoa. Isso é um ato de adoração a Deus. Quando nós descobrimos que há coisas em nós que não são da vontade de Deus, mas nós gostamos, nós deixamos essas coisas de lado para podermos fazer aquilo que agrada a Deus, isso é adoração. O apóstolo Paulo esclarece isso de uma forma maravilhosa e ele continua no versículo 13, no capítulo 13, aliás, dizendo que também é um ato de adoração obedecermos às autoridades, obedecermos àqueles que são nossos superiores hierárquicos. Quer dizer, deixar de ser rebelde com os nossos superiores hierárquicos também é um ato de adoração. E nos afastamos também de tudo aquilo que nos polui. Isso inclui fofoca, inclui falar mal de algumas pessoas, fazer julgamentos condenatórios e várias outras coisas, tudo aquilo que nos polui, que nos faz pensar mal dos outros. Deixarmos de nos afastarmos desses ambientes também é um ato de adoração a Deus. E também tolerar os fracos,
Deixar de fazer aquilo que você gosta. No caso que nós víamos aqui era de dias. Você não comer carne de porco, porque tem um irmão ali que quando vê você comendo carne de porco se escandaliza. Então você deixar de comer carne de porco por amor ao seu irmão, para não escandalizá-lo na sua forma de crer, também é um ato de adoração a Deus. Então nós podemos compreender que adoração é um estilo de vida. Em última análise, nós adoramos a Deus na forma como nós vivemos, na forma como nós encaramos os fatos, na forma como nós interpretamos os acontecimentos do dia a dia. Em cada uma daquelas coisas, nós estamos adorando a Deus. E Paulo diz, essa é a forma de culto racional. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma forma de culto cerimonial e não racional. Né? Quer dizer que nós adoramos a Deus com entendimento através das coisas que nós fazemos dia a dia. Mas nós adoramos a Deus em comunhão dessa forma, né? Cerimonial. Aqui nós não estamos a lidar com alguém que nos ofendeu, aqui nós nos concentramos, cantamos hinos, fazemos. Essa é uma forma de adoração cerimonial. Então, nós precisamos adorar a Deus, tanto dessa maneira como estamos fazendo hoje e no nosso dia a dia, né? Depois de sairmos daqui, a forma como vamos lidar com outras coisas. Adoramos a Deus também, negando a nós mesmos. Depois disso, nós procuramos tirar algumas lições na base daquilo que Paulo nos ensinou. E essas lições estavam mais voltadas para aqueles que são pregadores da palavra do Senhor, né? E tivemos ali várias lições. Essas lições vão continuar no capítulo 16, mas a lição aqui, o que nós precisamos compreender é que o pregador, ele precisa ter um coração afetivo. Aqueles que são ministros do Senhor, aqueles que ensinam na casa do Senhor, aqueles que servem na casa do Senhor e também aqueles que se dizem cristãos, porque também respondem em nome do Senhor, precisam ter um coração afetivo. Precisam ter um coração que olha para pessoas, precisa ter um coração que atenta para a gente. Não pode se distanciar de pessoas. Não. Espiritualidade não é apenas no momento em que você se separa do mundo e fica em oração. É também no momento em que você se chega com as pessoas, conversa com elas, entende os seus problemas, os seus fracassos, os seus potenciais e ajuda naquilo que você pode, para o louvor da glória de Deus. É isso que nós vamos perceber ao longo dessa leitura. Romanos 16, de 1 a 16. Vou fazer a leitura. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na casa que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Pedras, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena,
e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Sícrito, a Flegonte, a Hermas, a Patroas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, nessa lista que ele faz aqui, nessa saudação, ele menciona o nome de 25 pessoas. Coisa interessante é que Paulo nunca tinha chegado a Roma. Não foi ele que tinha fundado a igreja de Roma. Ele desejava, ele ainda estava com o coração desejoso para poder visitar aquela igreja de Roma. Mas ele tinha pessoas que ele conheceu no passado que tinham saído de alguns lugares para Roma. E ele mantinha-se informado sobre a localização dessas pessoas. De modo que, quando ele decidiu escrever a carta à igreja de Roma, ele sabia que esses irmãos estavam lá em Roma. E ele mencionou o nome de 25 pessoas. 25 pessoas. Eu não sei, né? Aqueles que são nossos irmãos, cada um de nós aqui, podia mencionar, estando em casa, não vendo a pessoa, né? Estando em casa, sentar e conseguir mencionar o nome de pelo menos 25 pessoas. Dos seus irmãos, com quem congrega. – 25 pessoas. É um número razoável. Isso nos leva a entender uma coisa. Nós, como irmãos, precisamos nos conhecer. E é o que ele vai dizer no versículo 16. Ele diz o seguinte: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E as igrejas de Cristo vos saúdam. Quer dizer, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Bom, se ele traz essa exortação com um beijo santo, quer dizer que existe um beijo que não é santo, né? Um beijo mal intencionado, né? Então, aquela saudação de família, de irmãos, tem que ser com o beijo que é santo. Mas a ideia aqui é que nós, como irmãos, precisamos nos conhecer. Precisamos encontrar meios e lugares onde a nossa comunhão terá que ser fortalecida. Quando nós estamos aqui no domingo, não é para logo que termina o culto, por exemplo, nesse momento aqui de cerimônia, correr logo para seus afazeres. Também serve para conversar com o irmão, saudar, claro, sem sabotar os estudos bíblicos para ficar saudando os irmãos, né? Porque tem muitos que fazem isso, né? Mas é necessário. Não podemos fingir espiritualidade nos separando, nos isolando no nosso canto. Como quem está se separando para aproveitar o momento para orar. Não. Precisamos nos conhecer como irmãos. A vida cristã é uma vida de relacionamento de uns com os outros. Agora, uma outra coisa que nós precisamos observar, não só Paulo mencionou o nome de 25 pessoas, mas também ele, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai citando cada coisa que aquelas pessoas fizeram. Ele mencionou o nome de várias pessoas
que fizeram alguma coisa no Senhor. Vamos aqui só nos lembrar de alguns nomes só. Ele começa com a irmã Febe. Ele diz que essa irmã Febe servia na igreja de Sincreia. Já tinha, agora, acredita-se que essa irmã Febe seja a pessoa que levou a carta, né, com o apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Acredita-se nisso por causa do versículo 2, que diz: eu recomendo-vos que vocês possam recebê-la no Senhor como convém aos santos e ajudem a ela em tudo quanto ela necessitar, porque essa irmã tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. O que o apóstolo Paulo está a dizer: olha, essa irmã Febe que vem para aí em Roma, acolham-na e tudo quanto ela precisar, cedam. A necessidade aqui de ele recomendar que ela fosse recebida é porque, bom, quando nossos irmãos saem daqui para uma outra província, outro distrito, são dados uma declaração, né? Aquilo é bíblico, né? Estamos a ver aqui que era uma prática fazer essa recomendação. Isso ajuda no quê? Isso ajuda para evitar que alguém venha e diga que somos irmãos e estou a precisar de ajuda, preciso de ser hospedado, enquanto é um bandido. Né? É um bandido, é um infiltrado que depois vai querer e fazer mal para as pessoas. É daí que vem a necessidade dessa recomendação que o apóstolo Paulo aqui fez, para que os irmãos de Roma pudessem receber a irmã Febe. Mas vamos lá pensar o que a irmã Febe fez. O apóstolo Paulo testifica que a irmã Febe era uma irmã que ajudou muitos santos e tem hospedado a muitos. A casa do cristão tem que ser uma casa aberta. Tem que ser uma casa aberta, que não repele pessoas, que recebe pessoas. Receber, hospedar, não sei por quanto tempo ela fazia isso, mas aqui diz que fez isso com muitas pessoas, inclusive para o próprio Paulo. Bom, se a sua casa não é uma casa aberta, abra as portas dela, né? Abra as portas. Existe muita gente que espera ser convidado, né? Ou que espera alguém manifestar interesse. Então, comece a fazer convites, né? Comece a fazer convites. Pelo menos eu sei que irmão Júlio gosta de visitar pessoas, né? Então, basta de convidar ele, não demora, ele vai mesmo. Tem que garantir a moça também, né? Sente muita fome, irmão Júlio. Mas, aqui, o que nós precisamos compreender é isso. Casa do crente tem que ser casa aberta. Amém? Amém. E a outra pessoa que nós precisamos também ver, que o apóstolo Paulo menciona, são o casal, no versículo 3, Priscila e Áquila. Ele diz: meus cooperadores em Cristo Jesus. E ele diz: esses irmãos, eles, por causa do apóstolo Paulo, eles foram capazes de expor sua própria cabeça. E Paulo era muito grato a eles. E também diz que as igrejas tinham que ser gratos a eles. E esses irmãos tinham uma igreja em sua casa. Era um casal que em Atos, no capítulo 18 de Atos, não vamos ler, mas lá o apóstolo Paulo fala de como esse casal ajudou também o irmão Apolo, quando eles descobriram que o irmão Apolo, ele era muito bom de palavras, ele era muito eloquente, mas ainda não entendia o Evangelho. Eles chamaram o Apolo para sua casa,
lhe ensinaram a respeito de Jesus e Apolo tornou-se alguém muito relevante para a obra do Senhor. E não só, vejam só que lá em Atos fala de como esse casal ajudou Apolo, mas também ajudou o apóstolo Paulo. E ele diz que eles foram capazes de arriscar a sua vida por causa do apóstolo Paulo. O que nós precisamos aprender? Esse casal não só era hospitaleiro, mas era um casal que, no serviço ao Senhor, ele não mediam esforços. Eram capazes de arriscar a sua própria vida para o bem do Evangelho, para o bem da vida daquele que era o pregador das Escrituras. E o apóstolo João disse, não existe... Foi o Senhor Jesus que disse que não existe maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Nós, como cristãos, temos sido pessoas capazes de arriscar a própria vida para o bem do nosso irmão. Nós precisamos pensar seriamente no quanto nós estamos dispostos a sofrer para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque os nossos primeiros irmãos, eles cresceram muito e avançaram muito num contexto em que era expressamente proibido falar de Jesus. Eles arriscavam suas próprias vidas para comunicar esse Jesus aos outros. Não estou pedindo que você saia de casa para comunicar Jesus para os outros, embora essa seja a sua obrigação. Mas estou aqui querendo te pedir para você pensar de que maneira você tem se sacrificado para que o reino de Deus avance. Não é uma coisa de folga, de ficarmos sossegados. Precisamos aprender a nos sacrificar. Já disse o apóstolo Paulo no capítulo 12. Consagrar-se a Deus. Talvez uma dessas formas de se sacrificar seja simplesmente poder dizer a verdade para aquela pessoa que você tem medo que, se você dizer a verdade, vai perder alguns privilégios. Mas isso contribui também para o avanço do reino de Deus, porque você se auto-intitula cristão. Então você tem que viver de acordo com essa fé. Mas também, o caso prático aqui é que todos aqueles que servem, quando têm a responsabilidade de defender alguém, devem fazê-lo sem pensar na sua própria vida, como foi com esse casal. Foram capazes de expor sua própria vida para proteger o irmão Paulo. E uma outra pessoa aqui que precisamos nos lembrar é o irmão Epêneto. O irmão Epêneto, ele foi a primeira pessoa que Paulo pregou o Evangelho para ele e se converteu na Ásia. E Paulo não se esqueceu dele. Eu não me lembro da primeira pessoa que eu preguei o Evangelho para ele e aceitou. Não me lembro do nome da pessoa. Mas Paulo se lembrava. Acredito eu também que, não sei, os outros irmãos, né? Os mais velhos, talvez, se lembram. Mas eu não me lembro. Nem tenho contato com essas pessoas. Mas necessário é que possamos nos lembrar delas. Talvez Paulo se lembrasse dessas pessoas porque ele orava constantemente por essas pessoas. Então não tinha como esquecer os seus nomes.
Vamos continuar. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico, e aqui olha versículo 7. Meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. O que está escrito no versículo 7 sobre esses irmãos que se distinguiram entre os apóstolos pode significar que eles eram pessoas muito conhecidas no meio apostólico, entre os irmãos, porque distinguiram entre os apóstolos tem a conotação de ser muito conhecido ou também de serem pessoas que serviram de tal maneira que foram reconhecidos como pessoas que se entregaram por completo para a obra do Senhor. E Amplia tornou amado no Senhor. E diz também, saudai a Pérez, aprovado em Cristo, saudai-os da família de Aristóbulo, saudai a Herodiano, meu parente, saudai aos da família de Narciso, aos que estão no Senhor. Do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo vai falando exatamente do trabalho específico, do que cada um fez, o que significa. Existem pessoas que fazem coisas para o Senhor que são conhecidas por todos, mas do versículo 6 em diante, ele não vai mencionar o que essas pessoas fizeram. É assim no corpo. Existem pessoas que fazem coisas que todo mundo vê. Exemplo, eu estou aqui, estou a falar, todos estão a ver, mas está ali, está atrás do livro. Mas existem aqueles que fazem coisas que muitos de nós não conseguimos ver. Eu me lembro da irmã Ana, do irmão Simeão, de Samuel, que eles disseram que não poderiam deixar de servir ao Senhor em oração pelos seus. Aquelas pessoas que dia e noite pensam na igreja, oram pela igreja, intercedem pela igreja, estão servindo ao Senhor, mas não são muito conhecidas. Aquelas pessoas que algumas vezes, sem ninguém perceber, vão ali na nossa casa de banho, fazem limpeza, deixam aquilo limpo e os outros que chegam atrasados quase sempre encontram ali limpo, não sabem quem fez aquela limpeza. Essas pessoas igualmente estão servindo ao Senhor. E existem pessoas que gostam de permanecer no anonimato, mas fazendo coisas para o Senhor. Então não podemos pensar que está servindo ao Senhor apenas aquelas pessoas que nós conseguimos ver. Muitas vezes até há quem está ao seu lado, você não conversa com ele muitas vezes, mas que tem servido ao Senhor com fervor e nós não sabemos. E vamos dar essa pausa, vamos parar por aqui, mas o que precisamos reter é que nós precisamos nos conhecer. Os irmãos precisam cultivar comunhão. Como é que se cultiva essa comunhão? Em primeiro lugar, sendo uma pessoa útil para os irmãos. Irmã Fé era uma pessoa útil. Abriu as portas da sua casa, usava as suas finanças, usava os seus recursos para ajudar os irmãos. Como o apóstolo Paulo disse, serviu a muitos, perdoa a muitos. A comunhão se fortalece sendo útil para o outro irmão. Quando ver os irmãos em necessidade, você pode ajudar, preste ajuda. A comunhão também, ela se fortalece nesse sentido, servindo ao Senhor. De um modo mais específico, como o casal Acla e Priscila, eles trabalhavam ensinando, discipulando com aqueles que eram os apóstolos. Sim, uma forma também de você conhecer os seus irmãos é servindo.
Se você decidir dizer, bom, aqui no meu bairro eu vou pedir a alguns irmãos que vivam a ter estudos bíblicos pelo menos uma vez por semana, aquilo vai fortalecer a comunhão. Você vai conhecer os irmãos da sua área. Isso ajuda muito. Se calhar o irmão Nhaquele que conhece mais pessoas aqui porque está envolvido em alguns lugares de ensino que eu não estou envolvido. Então pode conhecer mais pessoas do que eu. Isso fortalece comunhão. E hospedar pessoas, né? Hospedar pessoas. Abrir as portas de casa. A outra forma, e a última, é, bom, sendo literal, beijando os irmãos. Né? Por favor, mostre o castigo. Paulo referencia o beijo santo, sem más intenções. Parece que muitos entenderam. Era uma saudação daquele povo. E Paulo deseja que quando os crentes se encontrassem, eles deviam se saudar. Era um tipo de saudação dos irmãos em Cristo. Então é importante nos saudarmos. Uma comunidade sem rancor, uma comunidade sem mágoas, ela tem liberdade de saudar a quem quer que seja, porque entende que é membro do mesmo corpo de Cristo Jesus. Vamos tomar esse tempo para orar, mas refletindo uma coisa interessante. Se tiver que sair alguém dessa igreja de Laulani para uma outra parte, que testemunho terá de você? O que vai se lembrar de cada um de nós? Porque Paulo, apesar de não conhecer Roma, apesar talvez de ter se separado por muito tempo daqueles que ele menciona, o testemunho, a experiência que Paulo teve com essas pessoas marcou na sua vida. Agora, que testemunho se vai dar a meu respeito, a seu respeito, se eventualmente alguém ter que lembrar de ti? Então, isso devia ser preocupação de cada um de nós. O que eu represento na minha comunidade cristã? O que eu sou? O que se acha de mim? Qual é a utilidade que eu tenho? Você não precisa ser o que o outro é. Cada um de nós é uma peça fundamental no corpo de Cristo. E de forma exclusiva. Essa deve ser a nossa oração. Que a igreja de Laulani seja de membros com testemunho de serviço fiel ao Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos esta manhã pela tua palavra, por sua instrução, por sua orientação.